Vamos fazer mais um vídeo? O vídeo que eu vou fazer agora é sobre o esquema por exemplo, do motor de reversão, né? Antes, quando eu fazia no Senai, era assim. Quer dizer, porque quando a gente começa a aprender, antes de você for fazer, para você ligar um motor é muito simples. Mas se você querer fazer um motor com reversão, né? Você vai botar os contactores, a chave. Aí você vai colocar o motor com reversão. Você vai fazer um esquema para instalar um motor de 20 ou de 30, estrela triângulo, uma compensadora, uma aceleração rotórica, quer dizer, um motor com frenagem, tudo aí. Então você tem que primeiro fazer um projeto, né? Fazer um projeto. E o principal, digamos assim, para você fazer aqui, aí digamos assim que aqui é o neutro e aqui é o positivo, né? Positivo, negativo, né? Positivo, negativo. Mas aí você vai primeiro fazer o quê? Muito simples, você vai colocar o quê? Aqui é a bobina, então aqui é o quê? Aqui é a bobina, digamos assim que seja a C1, né? A C1. E eu vou ligar ele. Antes, quando eu fazia, era assim, né? Vamos fazer um exemplo. Aí antes, no Senai, por exemplo, quando você ia fazer o esquema, primeiro, por exemplo, você não vai botar 3, 4 contactores e já puxar os fios, fazer a ligação pessoalmente de comando com a principal. Se você fizer, você pode chegar na ocasião, errar ali o fio e estourar tudo. Primeiro você tem que fazer um projeto para depois você fazer, a não ser que depois você esteja prático ali, você primeiro faz o auxiliar para depois você fazer a parte de força, né? Faz o auxiliar, funcionou o sistema ali, está tudo funcionando, então depois você vai colocar a principal, né? Aí antes, digamos assim, um exemplo. Aí aqui, né? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Aí aqui eu liguei. Então, eu liguei a bobina do contactor C1. Mas aí eu quero o quê? Eu quero fazer uma ligação aqui. Como é um contactor, eu quero fazer ele com a reversão. Agora eu quero fazer ele com a reversão por botoeira. Uma botoeira. Eu quero ligar ele, né? E ele vai rodar um lado. Aí eu quero inverter. Então, ou eu desligo, ou senão eu posso também dar a reversão com ele ligado. Eu apertar o outro botão e ele desligar, ele desliga e já reverte. Se eu quiser, o tipo que não, um tipo uma reversão frenagem. Ou eu queira desligar ele e depois eu ligo para dar minha reversão. Então você primeiro tem que fazer o quê? Você coloca uma linha. Então dali, quando você fazer a linha, aí você vai na sua imaginação e pensar como você vai fazer. Então eu vou fazer o quê? Então eu tenho que, para eu ligar esse contactor, eu preciso de quê? De uma botoeira. Então ele não está direto, então eu vou colocar o quê? Uma botoeira. Então eu vou ter que abrir aqui para colocar uma botoeira, né? Então eu coloquei o quê? Um botão. Então esse botão vai ser o quê? B1. Então, para eu ligar, né? Então ele vai ser o quê? Um contato fechado, ele é 1, 2. 3 e 4. 3 e 4, ele é aberto. 1 e 2. Então, eu vou colocar aqui 1 e 2. Não, ele é aberto. Ele é aberto. Então, eu vou colocar 3 e 4. Pronto.
Então, eu vou ligar ele aqui. Então, eu estou ligando o meu contactor. Ele vai rodar o meu motor. Mas se eu soltar ele, ele vai desligar a minha chave. Então, é isso que você tem que ter uma imaginação. Como é que você vai fazer primeiro o projeto? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Um segura. Eu vou fazer um segura do contactor. Para ele, quando eu ligar ele quando acionar, ele vai segurar o meu contato. Ele vai segurar. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar digamos assim, eu vou colocar um segura dele, um contato do C1, que ele vai ser o quê? Qual é o contato do C1? Então ele tem 13, 14, 23, 24, sempre 3 e 4 é um contato aberto. 3 e 4 é contato aberto. 13, 14 é contato aberto. Então, final 3 e 4. Então, você tem que botar sempre na cabeça que o final 3 e 4 é aberto. Aí eu boto aqui, ó, 13 e 14. É um contato aberto. Quando eu acionar aqui, que ele fechar, e ele acionar o meu contactor do contato 13 e 14 vai fechar. Quando ele fechar, que eu soltar o botão, ele fechou, ele está segurando. Então ele fez o quê? Um segura. Ele não vai abrir. Mas aí ele vai acionar o meu contactor. Mas aqui eu não tenho como eu desligar mais. Então o que é que eu tenho que fazer? Aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que botar o quê? Um botão. Então eu vou ter que colocar um botão. Aí eu já vou pensar em quê? Em um botão aqui. Qual é o botão? B0. Então esse botão B0, que é um vermelho, eu vou apertar ele, ele vai fazer o quê? Abrir. Então ele vai tirar o meu sistema. Ele vai desligar o meu contactor. Mas aqui ele só está só um sistema. Mas aí, digamos assim, que eu ligo ele aqui. Liguei, ele funcionou. Digamos assim que ele deu uma queda de energia. Então ele teve uma sobrecarga, o meu motor. Aí ele vai fazer o quê? Como ele tem um relé de subcarga, o contactor embaixo, o relé de subcarga, né, para você regular a amperagem, então ele vai aquecer e vai passar acima da minha amperagem. Mas ele não vai desligar, ele vai queimar o meu motor. Então eu tenho que estudar como é que eu posso fazer. Então eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o quê? Eu vou colocar um relé aqui. Eu já vou colocar o contato do relé de subcarga aqui, 95 e 96. É o contato que eu vou ligar 95, 96. Quando ele der uma subcarga embaixo, no relé de subcarga todinho, aí ele vai aqui, vai abrir. Então ele vai abrir, ele desliga todo o sistema. Aí onde ele sai naquele relé de subcarga, ele sai um pinozinho verde, né? Ele sai um pininho verde, desacionou. Aí você vai lá no relé, bate, ele rearma de volta, ele fechou esse contato. Aí você vai aqui de novo, ligou, ele funciona. Se ele desligar de novo, então ele está indicando que o meu motor tem alguma coisa. Ou ele está em curto, ou tem uma fase faltando, todinho que ele está dando uma supercarga. Então é isso que eu tenho que fazer. Mas só que eu fiz a ligação dele, aqui, ele está para um contato. Digamos assim, para um sentido, né? Então eu liguei, e aqui eu desligo, ligo e desligo, né? Então o que acontece? Para o vídeo não ficar grande, porque eu comecei explicando esse, no segundo vídeo agora, eu vou fazer o restante aqui para a gente fazer ele para reversão, né? Para a gente fazer uma reversão por botoeira. Por botoeira. Porque a gente vai fazer uma reversão por botoeira. B1,
e B2. Então, vou colocar B1 e B2, né? E dependendo se alguém começar gostando, aí eu vou fazer ele já sistema já automático. Ele acionar aqui B1 tal, com frenagem, ou digamos assim, uma compensadora, né? Uma estrela triângulo, né? O relé de tempo, isso aí tudo a gente coloca. É a gente pensar como você tem que fazer, né? Digamos assim, eu já fiz. Aí digamos assim que ele, um exemplo, aí ele desativou lá o pino. Ele desativou o pino. Um exemplo. Aí eu liguei o meu motor. Digamos assim, eu liguei o motor. Então, para eu entender algo, aí eu vou colocar o quê? Aí então eu posso aqui, ó. Digamos assim, eu posso chegar numa ocasião aqui, eu quiser aqui, e eu colocar o quê? Eu posso colocar aqui, digamos assim, que eu posso colocar, dependendo, digamos assim, 13, 14, e eu botar 23 e 24. Um contato para fechar e uma lâmpada de sinalização para indicar quando ele ligou. Que às vezes, por exemplo, o contactor às vezes está no canto e eu botar essa lâmpada lá perto do botão, onde vai ficar no meu painel. E outro também, eu posso chegar numa ocasião de quando chegar ele desligar aqui, ele desativar, ter uma sobrecarga, e eu posso fazer o quê? Eu botar ele aqui, digamos assim, aqui. E aqui eu posso botar 21 e 22. Posso botar, se eu quiser botar 21 e 22. Mas se eu não quiser, eu só posso chegar aqui, ó. Fecho, posso deixar ele aqui, em vão. E aqui ele tem sempre outro contato. Esse contato aqui, ele vem outro contato aqui, ó. Que ele vem para cá. Ele vem para aqui, esse contato. Esse aqui fecha e esse aqui ele abre. Esse aqui, ó, ele está fechado. Quando ele está aqui, isso aqui está aberto. Quando esse aqui ele desativa, ele fecha. Ele é tipo assim. Digamos assim, ele aqui é tipo uma chave assim. Pronto, fechou aqui. Quando ele desarmar, o que acontece? Ele vem para cá. Ele fecha o outro. Então o outro aqui, ele é o 97. Então o 97 eu posso, tá meio, né? Do 97 eu posso ligar outra lâmpada de sinalização e botar lá no painel lá botando subcarga. Aí o que acontece? Quando eu ligar ele aqui, eu vou ligar. Esse aqui sempre ele vai ficar ligado direto. Ele não vai abrir, ele só abre se houver uma subcarga. Então essa luz nunca vai acender, ela só vai acender na hora que eu estiver funcionando aqui, que ele acionar, que o motor disparou, que desligou. Se ele desarmar esse relé vai passar para 97. Entendeu? Eu vou botar ele aqui para não confundir. Ó. Então eu boto aqui 95 e 96 e esse aqui é o 97. Pronto. Né? Aí o que acontece? Aí ele vai passar e ele vai fechar esse aqui vai passar e fecha o outro. Então ele vai fechar e vem para aqui e acende a luz. Ele vai acender a luz indicando que houve uma subcarga. Então quando acender aquela luz vermelha, né? Esse aqui você pode deixar uma luz verde e essa daqui vermelha. Uma verde indicando que está funcionando. E a vermelha quando ela
desativar, que ela desligar o relé de subcarga, ela ativar aqui, ela vai acender. Pronto, então isso é só você, e cada vez que você vai pensando, raciocinando, aí você vai fazendo mais coisas, né? Cada vez que você vai pensando aqui, você vai botando mais coisas. Às vezes quando eu fazia projeto assim, em linguagem C, negócio de Arduino, aí cada vez que eu ia fazendo, eu sempre fazia muitos projetos. Eu fazia o relógio no Arduino, e lá no relógio eu botava tanto tempo, ligava, desligava, tudo, né, no projeto, tal hora liga, tal hora desliga, tudo. Eu achava interessante, entendeu? E cada vez a gente sempre eu gostava de ir fazendo isso, mas eu depois parei, né? Mas é isso, eu vou, para não ficar grande, né? Mas através desse mesmo projeto aqui, depois eu vou apagar isso aqui e vou fazer com reversão botoeira. A botoeira com reversão, viu? Né? Então, eu agradeço. Até o próximo vídeo, né? E aquele que quiser dar um joinha, quiser compartilhar o vídeo, né? Compartilhe. Obrigado. Fica com Deus.